Sabe aquela decisão contábil que parece só um detalhe técnico, mas que no fundo pode fazer uma empresa desistir de um produto super lucrativo? Ou pior, continuar investindo em algo que dá prejuízo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos métodos de custeio e entender como essa única escolha lá no começo muda absolutamente tudo no final. E tudo começa com uma pergunta que, olha, parece muito simples. Qual é o custo real de um produto? É só um material que vai nele? E a mão de obra? O aluguel da fábrica entra na conta? A resposta, como a gente vai ver, não é nada óbvia. E o jeito que uma empresa responde a isso, nossa, tem consequências gigantescas. E por que isso importa tanto? Simples, porque essa definição de custo vai direto para o preço final de venda. É ela que diz qual produto parece ser o campeão de lucro e qual parece ser o vilão. E, em casos extremos, pode até levar uma empresa a cortar uma linha inteira de produção. É uma escolha com um poder, assim, imenso. No centro de toda essa discussão, a gente tem basicamente duas grandes filosofias, duas maneiras bem diferentes de enxergar os custos. De um lado, o custeio variável. Do outro, o custeio por absorção. Vamos entender a lógica de cada um. Primeiro, o custeio variável. A ideia aqui é bem direta, sabe? O custo de um produto é só aquilo que varia conforme a gente produz. Pensa na matéria-prima. Se a produção para, o gasto para. Simples. Ah, e os custos fixos, tipo o aluguel. Eles não entram no custo do produto, não. São vistos como uma despesa daquele mês e pronto. E a lógica por trás disso é bem forte, viu? Quem defende esse método argumenta o seguinte: o aluguel da fábrica, por exemplo, vai ter que ser pago mesmo que não se produza uma única peça. Então, por que jogar um pedaço desse custo em cada produto? Esse processo, o famoso rateio, muitas vezes é arbitrário e pode acabar maquiando qual produto é realmente lucrativo, o que, claro, atrapalha muito na hora de tomar uma decisão. Agora, vamos virar a moeda. Temos o custeio por absorção. A filosofia aqui é outra. Ela diz, peraí, para produzir qualquer coisa, foi preciso usar a estrutura da fábrica, certo? Então, o custo dessa estrutura, mesmo sendo fixo, tem que fazer parte do custo do produto, sim. Aqui, todos os custos da produção, fixos e variáveis, são absorvidos pelo produto. E a lógica aqui também é poderosa. Para definir um preço de venda que realmente cubra todos os gastos, é fundamental saber o custo cheio do produto. Esse método também é ótimo para medir eficiência. Por exemplo, se a fábrica produz mais, o custo fixo de cada unidade cai. Isso mostra um ganho de escala. É uma visão que tenta capturar o uso de todos os recursos da empresa. Então, para resumir, a grande diferença está toda aqui. No custeio variável, o custo do produto é só o custo variável. Já no custeio por absorção, o custo do produto é a soma dos variáveis mais uma fatia dos fixos. São duas lógicas que geram dois números completamente diferentes para um mesmíssimo produto. Ok, chega de teoria, né? Bora para a prática ver como isso realmente funciona. Vamos analisar o caso de uma fabricante de autopeças que está bem no meio de uma decisão estratégica super importante. Olha só o cenário. Essa empresa produz 4 itens principais: rodas, paralamas, para-choques e grades. A gente tem aqui todos os dados: quanto produzem, por quanto vendem e quais são os custos variáveis de cada um. A gestão da empresa precisa de respostas claras. E a pergunta que não quer calar lá na sala da diretoria é essa: qual desses 4 é o nosso produto estrela? Em qual deles a gente deve focar os esforços de venda de produção? E a resposta vai depender totalmente do método de custeio que eles decidirem usar. E é agora que a mágica, ou talvez o problema, acontece. A gente vai pegar os mesmos dados e aplicar as duas lógicas, os dois métodos, para ver como as conclusões podem ser, assim, da água para o vinho. Vamos começar com o custeio variável. O foco aqui é a tal da margem de contribuição, ou seja, quanto cada produto realmente gera de dinheiro para ajudar a pagar os custos fixos e, claro, dar lucro. E batendo o olho nos números, nossa, fica muito claro. Os paralamas são a grande estrela do show, com uma margem de 5 milhões e 600 mil. Então, por essa ótica, a conclusão parece bem óbvia, né? Paralamas são o carro-chefe da empresa. A estratégia certa seria focar neles, investir mais neles. Parece simples, certo? Bom, vamos ver. Mas agora, vamos trocar as lentes. Vamos usar o custeio por absorção. A gente pega aqueles custos fixos e divide entre os produtos. Os paralamas continuam com lucro excelente. Mas olhem só o que aconteceu com as grades. De repente, elas aparecem com um prejuízo de mais de 166 mil reais. E é isso que mostra de forma brilhante o poder dessa escolha.
Um produto que, pelo outro método, contribuía com 2 milhões para pagar as contas, agora, sob essa nova ótica, parece que está sugando o dinheiro da empresa. A conversa na sala de reunião muda da noite para o dia. O que nos leva, então, ao ponto central de toda essa análise. Escolher um método de custeio não é um mero detalhe técnico contábil. É uma decisão que literalmente molda a realidade de quem gerencia o negócio. Como a própria fonte que a gente está analisando diz, e eu cito, a escolha do método exerce importante influência em todo o processo. Não é nenhum exagero dizer que o jeito como se mede o custo define o que vai ser gerenciado e, no limite, pode definir o destino da empresa. E aí, qual o caminho a seguir? Um gerente olhando para os dados do custeio variável diria: vamos com tudo nos paralamas. Já outro, olhando para os dados do custeio por absorção, poderia muito bem dizer: pessoal, a gente precisa seriamente pensar em parar de produzir as grades. São duas direções estratégicas completamente opostas, que nasceram dos mesmíssimos dados. O que a gente precisa levar daqui é o seguinte: entender de métodos de custeio é entender que a contabilidade não serve só para registrar o que já passou. Ela funciona como uma lente, um óculos, através do qual as pessoas que tomam as decisões enxergam o negócio. E essa lente define o futuro. E, no fim das contas, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Na hora de tomar uma decisão de verdade, o que importa mais? Aquele dinheiro que o produto gera para pagar as contas fixas? Ou o lucro que ele mostra no papel depois que todas as contas já foram rateadas? A verdade é que não existe uma resposta única, e entender essa dualidade é o que separa a contabilidade do dia a dia da verdadeira gestão estratégica.